Muito boa tarde a você que nos assiste. Entramos hoje na última lição do livro de Eclesiastes, que vai dos capítulos 7 ao capítulo 12. Normalmente nós fazemos um momento de encerramento ao vivo com os livros que terminam, mas como o livro de Cânticos, né, ou Cantares, ele só é contemplado como uma lição, nós faremos esse momento na próxima semana. Lição 12 do livro de Eclesiastes vai ter como tema o mistério dos atos de Deus. E essa palavra mistério, ela justamente traz à nossa mente a ideia de fatores desconhecidos, fatores que temos dificuldades de entender. E temos como textuário um texto que justamente ilustra essa ideia de mistério. Temos aqui Eclesiastes 8:17. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Fiz um destaque aí, nessa primeira parte desse versículo, a respeito da obra, né? A obra que o autor reconhece aí, a obra é de Deus, certo? E sendo essa obra, a criação, fruto divino, ela ela é contemplada com alguns atributos. E sabemos que hoje as pessoas elas têm uma tendência a não aceitar tão facilmente algumas explicações, né? As pessoas têm se tornado mais duras, né, em relação ao entendimento. Por exemplo, quem é professor, somente com o título de professor, muitas vezes não consegue ganhar a confiança de um aluno. É preciso fazer um malabarismozinho intelectual para que o aluno meio que se renda à sua profissão. Quem é vendedor não foca simplesmente num produto, né? Ele tem que criar a necessidade na cabeça das pessoas para que elas tenham um determinado produto. E o fato da obra, a criação ser de Deus, faz com que nós automaticamente não entendamos, diante da nossa limitação, algumas coisas. E hoje há pessoas, justamente, principalmente no meio cristão, que sofrem por tentar justamente entender todas as coisas, quando muitas vezes isso não é a tarefa para que Deus colocou o homem na terra. As pessoas sofrem por uma carência de entendimento, mas elas esquecem muitas vezes daquilo que está escrito na própria Bíblia. Passando aí mais para frente, Romanos 11:33 está escrito: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ok? Então, a profundidade da sabedoria, a profundidade do conhecimento, ela vai pertencer unicamente a Deus. Não existe nada que nós possamos fazer que vá conseguir apreender Deus e a sua obra em sua totalidade. Acho que já usamos essa ilustração em sala de aula uma vez. Imagine um oceano na sua frente, e esse oceano é Deus, né? Você tem nas suas mãos apenas uma rede, certo? Alguns pescadores vão ter uma rede maior, alguns pescadores vão ter uma rede menor. Essa rede é aquilo que você consegue aprender de Deus e de toda a sua criação. Então, nenhuma rede no mundo ela vai conseguir abranger o oceano inteiro. Nenhuma cabeça no mundo vai conseguir aprender Deus na sua totalidade e tampouco a essência de Deus em sua totalidade. Então, essa é a ideia que o sábio pretende nos mostrar por meio dessa questão do mistério, né? Existem coisas que simplesmente o homem ele vai morrer sem entender. É porque Deus está humilhando as pessoas? Não, Deus está colocando o homem no lugar dele.
ele é a criação e não o Criador. Então, tendo como fundamento essa base de conhecimento, nós podemos passar para a discussão de alguns pontos da lição de hoje. O primeiro deles é a questão da morte. Segundo o sábio, temos aqui Eclesiastes 9:3. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Certo? Aqui podemos destrinchar, né, a questão da morte em 3 atos. O primeiro deles, a todos sucede o mesmo, ou seja, todos nós estamos sujeitos à morte. E aí a gente precisa lembrar de onde surgiu essa questão da morte, qual a origem desse fato nas nossas vidas. E aí podemos ir lá para o Gênesis. Mas da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E nós normalmente não interpretamos essa morte de que Gênesis fala como uma morte meramente física, uma morte simplesmente espiritual. Nós interpretamos como morte física também. O pecado, ele talvez tenha sido responsável pelo fato de toda a natureza gemer, como está escrito lá em Romanos, e também pelo fato do homem ser suscetível à morte. Então, a desobediência do homem no Éden, ela manchou a humanidade com 2 coisas: o pecado e, consequentemente, o salário do pecado, que é a morte. Então, nós acreditamos que a morte, ela adentrou ao mundo também por conta do pecado original no Éden. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Outro ponto que nós acreditamos também, falamos disso ontem na nossa live no Zoom. Qual foi o grau de profundidade desse pecado na vida do homem? Moralmente, nós fomos completamente destituídos da glória de Deus. O homem por si só, ele não tem essa capacidade de se fazer bom ou de se salvar a si mesmo, certo? Onde essa questão do coração cheio de maldade, ela vai estar implícita, né? Temos vários versículos, mas Tiago 4:1 ele traz que nós carregamos dentro de nós a maldade. De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, temos aí uma evidência bíblica de que o mal ele não entrou no mundo simplesmente em Adão, mas em toda a raça humana, e essa maldade ela milita na nossa carne, ou seja, ela habita dentro de nós. E somente o sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo, por meio do Espírito Santo, que é capaz de nos transformar e nos dar um novo rumo nas nossas vidas. E a terceira parte do versículo, nele, ou seja, no coração dos homens, há desvarios, ou seja, há loucuras enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Eu grifei essa questão do enquanto vivem, né, justamente para mostrar que se existe algum momento em que o homem ele pode mudar de atitude, se existe algum momento em que o homem ele deve mudar a sua direção, é justamente enquanto ele vive. Nós não acreditamos que após a morte, né, após esse ponto final da nossa vida terrena, nós teremos uma oportunidade de sermos remidos. Um texto bíblico que vai nos orientar nesse sentido é Hebreus 3:14. Ele diz assim: exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, ou seja, enquanto nós estamos vivos, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Tivemos a oportunidade de falar ontem sobre isso também. O pecado ele não só nos cega em relação à verdade, disso ele fala nessa questão do endurecimento do coração, mas ele também escraviza e aprisiona. Então, por isso é uma questão que precisa ser tratada com muita atenção. E é por isso que nós necessitamos tanto de um Salvador, porque
estamos impregnados, estamos presos a essa questão do pecado. Segundo ponto a discutir na lição é a questão da vida após a morte. Aqui é o ponto mais breve da lição, porque é mais para a gente diferenciar alguns fatores em relação a outras doutrinas. É que o Eclesiastes 9:5 vai dizer: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Algumas igrejas, como a Adventista, por exemplo, elas usam 2 textos de Eclesiastes 9 para salientar uma doutrina chamada do sono da alma. Eles acreditam que após a morte, você vai para uma espécie de sala de espera, né? As pessoas dormem e elas vão esperar um julgamento. Nós não acreditamos dessa forma, né? Porque vale lembrar o contexto em que Eclesiastes foi escrito, certo? Temos ali uma perspectiva mais humanística, ou seja, não é a mesma mentalidade, por exemplo, de Provérbios. Como nós vimos na aula passada, Eclesiastes é escrito no momento em que Salomão está no momento de experimentação na vida dele. Então ele não vai seguir uma linha de raciocínio tão parecida com a de Provérbios. Certo? Então, como é que eu posso provar isso biblicamente? Alguns capítulos depois, o próprio Salomão vai dizer: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então nós acreditamos que assim que é determinado um momento final de vida, a pessoa já é levada ou para os céus ou para o inferno. Nós não acreditamos nessa questão de sala de espera. Nós acreditamos que o espírito ele volta diretamente para Deus que o deu. Uma prova disso também é que o ladrão na cruz, ele recebeu a promessa de Cristo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Cristo não disse: eu vou deixar você esperando aqui e quando eu voltar, aí sim você vai comigo para o paraíso. Não foi essa a promessa de Cristo na cruz para o ladrão. Essa questão do julgamento ela pode implicar em algumas implicâncias em relação à doutrina da salvação. Por isso que é importante entender a morte e o julgamento dessa forma. Número 3. A confiança em Deus. Eclesiastes 11:2 vai dizer: reparte o pão com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Interessante esse ponto de vista, né? Do ponto de vista bíblico, né? Uma crise ela não funciona para você estocar coisas para você mesmo simplesmente por estocar. Né? Na Bíblia você vê alguns casos de crise, né, em que as pessoas elas vão ser, na verdade, incentivadas a compartilhar. Quem lembra da história de Elias com a viúva de Sarepta vai lembrar de algo muito parecido com o que está escrito aí. O que era uma viúva na época? Né? Simplesmente a criatura mais dependente. Não havia ninguém para sustentá-la, não havia pessoas para ajudá-la financeiramente. E aí quando Elias chega para ser mais um dentro da casa daquela mulher, ele pede a ela que compartilhe um pouco da farinha, que faça um bolinho ali, um pãozinho para ele. E confiando em Deus, né, confiando que a provisão do Senhor estaria sobre aquele lá, ela vai e faz exatamente o que o homem de Deus pediu, no caso Elias. Né? A igreja primitiva havia pessoas, havia viúvas que necessitavam de cuidados especiais. E a igreja ela compartilhava, né? Quando vemos aquele texto maravilhoso lá de Atos 4, vemos que todo mundo repartia entre si. No momento em que a igreja nasce sobre uma desconfiança por parte dos judeus, e ela passa a ser perseguida. E a igreja, os cristãos, eles sempre se esforçaram ao longo da história para que ninguém ficasse necessitado no momento de crise, certo? Então, fica esse ensinamento para hoje, né? E o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele faz o seu discurso de despedida,
alguns irmãos antes de subir para Jerusalém, ele retoma as palavras de Cristo, né? Diz: mais bem-aventurado é dar que receber. Então, para nós, não tem esse valor de ficar estocando coisas, guardando coisas para si, para ostentação. Efésios 4:28 diz, né? Aquele que não trabalha, trabalha não para ter coisas e para passar na cara do seu irmão, mas para ajudar aquele que é necessitado. Quarto ponto, liberdade e juízo. Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, ainda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Então, um recado dado aí de Salomão aos jovens é isso. Deus não nos criou como robôs, nós temos vontades, nós temos anseios, temos planos, mas a diferença é que devemos planejar, devemos sentir, devemos ter vontades peneiradas à luz da palavra de Deus. Porque sabemos que de todas as coisas Deus nos pedirá contas. Deus, Ele não passará a mão na nossa cabeça se nós formos achados em falha. Onde é que eu posso encontrar, né, um versículo do Novo Testamento que possa refletir isso, né? É um dos versículos mais famosos, né, das cartas paulinas. 1 Coríntios 6:12, a parte A do versículo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. De acordo com as minhas vontades, eu posso fazer qualquer coisa, mas será que eu devo fazer qualquer coisa? Esse é o questionamento. Então, as nossas vontades, elas estão sujeitas, né? Devemos sempre buscar ter uma mente cativa, né? Eu gosto muito dessa expressão, ter uma mente cativa à palavra de Deus. Saber que eu tenho as minhas vontades, mas eu preciso colocar aquele filtro na frente e me perguntar: isso glorifica a Deus? Isso ajuda pessoas a glorificarem a Deus? Fazendo isso, será que eu não estaria trazendo escândalo à casa de Deus e aos meus irmãos? Então são perguntas que precisamos nos fazer sempre que nos deparamos com alguma situação conflitante em relação aos nossos desejos. Temos sim uma certa liberdade, mas será que essa liberdade ela é proveitosa? Porque sabemos, como o sábio falou, Deus estará prestando nossas contas depois de um determinado tempo, quando a nossa existência vier a terminar. Por fim, Salomão conclui, né, o último capítulo de Eclesiastes. Ele vai dar outro recado importante aos jovens: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, a juventude, né, é a época em que normalmente nós damos uma vazão muito grande aos nossos desejos, nós damos uma vazão muito grande àquilo que nós sentimos. Mas será que a vida ela é feita só de emoções? Será que nós devemos viver o hoje sem se preocupar com amanhã, sem se preocupar com aquilo que Deus pensa? Aliás, aquilo que Deus diz sobre certas coisas que nós temos feito? Então, o recado do sábio é esse: devemos viver sim a nossa juventude, devemos sim aproveitar o nosso tempo como jovens, mas não sendo completamente inconsequentes, não agindo simplesmente por impulso, porque Deus está nos olhando, é a Ele que nós prestaremos contas. E seria muito desgostoso, né, chegar ao final da mocidade, entrar na velhice e fazer esse comentário final, né? Não tenho prazer nos meus dias. Não fiz nada de que se aproveitasse durante a minha juventude. Então, que nós possamos refletir sobre isso e que nós possamos trazer sempre para a prática os ensinamentos que vimos ao longo do livro de Eclesiastes. Um livro um pouco complexo, mas que traz reflexões importantes para a nossa vida. Então, primeiramente, obrigado por assistir até aqui e
semana que vem nós iniciaremos o livro de Cânticos, um livro interessante também de ser analisado, porém só teremos uma aula para assisti-lo, então caprichem na leitura dos 8 capítulos de Cânticos durante a semana. Orem pelo nosso país, orem para que em breve nós possamos voltar com as nossas reuniões e não deixe de orar pela igreja em si, pelos irmãos que compõem essa igreja. Muito obrigado e até semana que vem.